Muito bem, sem mais delongas, nós vamos pensar hoje sobre uma grande promessa, um grande cumprimento de uma promessa que é o Natal. O Natal, ele é o cumprimento de uma grande promessa feita há muito tempo atrás. Nós estamos num dia muito especial hoje, relembrando este momento e que Jesus nasceu, não sabemos, mais uma vez eu quero enfatizar isso, nós não sabemos o dia 25 talvez não tenha sido o dia que Jesus Cristo nasceu, mas Jesus nasceu, e nós entendemos isso e queremos lembrar isso. O Natal é o eterno Deus entrando no tempo, nascendo de uma virgem e se tornando um ser humano como nós. O Deus eterno, cheio de glória, a deixou e veio habitar entre nós. Tomando a forma de servo e se humilhando até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. O Natal, portanto, é o cumprimento de uma grande promessa. E para entendermos essa promessa, nós precisamos voltar lá no passado, lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E nós iremos descobrir que o Natal, na verdade, ele não começa em Belém, no nascimento de Jesus. Seria o cumprimento, o grande cumprimento, sim, mas não começa ali. Começa há muito tempo atrás, em Gênesis capítulo 3, o capítulo que narra a queda do homem. É isso mesmo. Foi no meio deste caos e estrago que o pecado trouxe, que o pecado fez, por causa da desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, a ordem de Deus, a ordem soberana, a ordem prudente e sábia de não desobedecerem, não comerem da árvore que Deus havia dito que não comessem, mas desobedeceram a ordem do Deus eterno. Não foi a ordem do papai e da mamãe. Não foi a ordem de um pecador. Não foi a ordem de uma criatura. Foi a ordem do soberano Criador de todas as coisas. E nesse grande caos, por assim dizer, que o pecado trouxe a partir do momento em que Adão e Eva caem, Deus, no momento em que está lançando ou distribuindo, por assim dizer, as sentenças por causa da consequência do pecado, por causa da desobediência do pecado, ele faz uma grande promessa ali. A promessa de alguém que esmagaria a cabeça da serpente e traria novamente paz a este mundo. Deus faz isso não para Eva, Deus faz isso, essa promessa, não para Adão, no entanto, eles ouvem certamente, porque nós vamos ver o desenrolar disso tudo. A promessa de que um descendente viria. No capítulo 3, no versículo 15, quando o Senhor está lançando ali a sentença à serpente, ele diz o seguinte à serpente, enquanto certamente, creio, que os outros estão ali ouvindo Deus falar. Versículo 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse filho, este descendente, colocaria o mundo quebrado novamente em ordem ao destruir as obras de Satanás, as obras da serpente. Colocaria em ordem a inimizade, tornaria novamente a humanidade ter paz com Deus. Traria a reconciliação de todas as coisas debaixo do céu e também na terra. Esse descendente traria a justiça, a paz. Este descendente satisfaria
a justiça santa do Deus soberano pelo pecado. Esse descendente, ele foi prometido aqui. E em Gênesis, no entanto, nós não temos todos os detalhes sobre este descendente da mulher. Mas é claro que essa promessa ganharia mais detalhes no progresso da revelação de Deus por meio das Escrituras, mesmo não tendo detalhes quanto ao descendente, quem seria, como seria, quando nasceria. Essa promessa foi passada de geração em geração. E eu gostaria que você percebesse comigo a expectativa da vinda desse descendente da mulher ao longo das gerações, escrito nas Escrituras. E como essa expectativa, ela vai ganhando luz à medida que a revelação de Deus vai progredindo ao longo das Escrituras. Então, quero que você acompanhe comigo, rapidamente, um pequeno panorama da expectativa, começando com Adão e Eva, deste descendente que colocaria um fim na desgraça que o pecado trouxe. Adão e Eva, eles esperavam esse cumprimento nos seus próprios dias, na sua própria geração. E nasce Caim. E há uma espécie de entusiasmo em Eva, porque Caim nasceria. No capítulo 4 de Gênesis, no versículo 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão, um homem, com o auxílio do Senhor. Eva pensa ou tem a expectativa de que Caim seria o descendente. Ora, Deus havia prometido: um descendente nasceria de ti, mulher, e esmagaria a cabeça da serpente. Depois de Caim nasce Abel. E a história se desenrola Caim matando Abel. Surgindo então decepção ao invés de paz, ao invés de descanso, ao invés de alegria de fato. E descobrem, portanto, que o descendente não é Caim. E também não é Abel, porque Abel morreu. Depois lhe nasce Sete. No capítulo 5, ainda, no capítulo 4, nós temos Adão e Eva tendo mais filhos. E nasce-lhe Sete. Não 7 filhos, é o nome S maiúsculo. O nome dele é Sete. Tá? Versículo 25 diz, do capítulo 4, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Olha o que é dito. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A expectativa no coração de Eva ainda estava acesa, de que talvez Sete seria o descendente. Mas não era Sete que era o descendente, apesar de que a geração de Sete, os descendentes de Sete, foram aqueles que começaram a invocar o nome do Senhor, porque no versículo 26 diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Mas não era nenhum destes. Gerações passam, e da descendência de Sete nasce outro, Noé, cujo pai, a seu respeito, falou algo extremamente interessante, que aponta também para essa expectativa que eles tinham do descendente. No capítulo 5, versículo 28 e 29, nós temos Lameque, da descendência de Sete, que é o pai de Noé, que diz o seguinte: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque estava lembrando da maldição de Deus a Adão,
No capítulo 3, no versículo 17, Deus diz a Adão o seguinte: e a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes a árvore que eu te ordenara não comesses, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Lameque, alegre, nasceu um descendente, Noé. Este sim será aquele que nos consolará dos nossos trabalhos, das nossas fadigas e da maldição que Deus lançou à terra. Mas não era Noé. Prefigurava aquele que viria, o descendente. Mas não era Noé. Passou-se gerações. Anos se passam e surge na história agora um outro homem, Abraão, surge na história. E Deus ratifica a promessa. Com um pouco mais de luz agora, um pouco mais de luz. A luz da revelação de Deus a respeito do descendente vai ganhando mais clareza. Sabemos de onde virá o descendente. Virá de alguém. Abraão. Deus faz uma grande promessa a Abraão, Gênesis capítulo 12. Promessa de um filho, de um descendente que sairia dele e que seria bênção sobre toda a terra. Essa seria a renovação dessa promessa. No capítulo 12, diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da terra de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas Abraão era estéril. A esposa de Abraão. Quem seria o descendente? Seria o servo, o meu servo, o Damasceno. Aquele de Damasco seria o meu servo? Deus diz: não. É alguém que nasceria de ti. É Ismael? Não. Tem que ser com Sara. Isaac então nasce. Isaac surge também na história. Mas também não é Isaac o descendente prometido. Não é ele que esmagaria a serpente, a cabeça da serpente, e colocaria fim em toda essa bagunça que o pecado trouxe. A luz do pleno dia da revelação de Deus começa a despontar ainda mais no horizonte da história. A partir da promessa de Deus a Abraão. De Isaac, de fato, surge uma nação escolhida de Deus. E por meio dessa nação viria sim um descendente. Começa a brilhar o sol da revelação de Deus. De Isaac nasce Jacó, e de Jacó nasce as 12 tribos de Israel, de onde de uma delas virá o descendente. Gerações continuam passando e nada. Juízes aparecem, heróis aparecem na história, mas não é nenhum destes. Até que entra na história mais um personagem interessante, uma viúva, e a sua nora também viúva, Noemi e Ruth. Ruth conhece um homem chamado Boaz, e dos dois nasce-lhe um descendente, que segundo as amigas de Noemi, seria o resgatador, o consolador, aquele que traria ao coração amargurado de Noemi a alegria novamente. Mas não era o neto de Noemi. Não era ele o descendente prometido. Mas já estava perto. Dele nasce, desse descendente, nasce Jessé, cujo filho é Davi.
A história continua. E a plena revelação e o pleno dia da revelação de Deus continua ainda na penúria, mas ainda assim clareando. Sombras deste descendente já começam a ser projetadas na história. Da descendência de Davi nasceria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente e colocaria fim em toda essa bagunça. Davi se torna rei, rei de Israel, um dos maiores reis da história de Israel, cujo reino foi próspero, um reinado frutífero, de prosperidade, de paz. No entanto, Davi não era o prometido descendente. Não era Davi também. Deus estabelece uma aliança com Davi e a coisa vai se aproximando deste dia claro da revelação. Um filho de Davi. Um filho de Davi seria o descendente. Um descendente de Davi, direto de Davi. Reinaria para sempre sobre Israel e o seu reino não teria fim. E Deus faz uma promessa, uma aliança com Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, Natã, enquanto conversa, sendo profeta, ele então traz revelações importantes a Davi. E ele diz assim, capítulo 7, versículo 12 até o versículo 16, vamos pular do versículo 13 para o versículo 16. Versículo 12, 13 e depois o 16 diz: Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o descendente, que procederá de ti. Interessante isso, né? E estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono, o seu reino. Versículo 16. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Salomão nasce. Salomão é o filho de Davi, que adquiriu sabedoria, que adquiriu reino, um reino de prosperidade também e de uma relativa paz, mas sim de paz, assim como seu pai Davi. Mas também não era Salomão. Salomão desobedeceu a Deus. Salomão pecou. Salomão morreu. E o seu reino não permaneceu para sempre. O reinado de Salomão findou. Nem Davi, nem Salomão eram os descendentes. Não passavam apenas de sombras daquele que viria. Era apenas a sombra do grande rei que viria, cujo reino é perfeito, cujo reino é verdadeiro e que traz paz e prosperidade, não temporária, mas eterna, não meramente política, mas espiritual acima de tudo. A luz da plena revelação de Deus ganha mais detalhes, porque surge também na história os grandes profetas do Messias. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz, Isaías diz que o descendente nascerá por uma virgem. Ele diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz que ele tem qualidades ímpares. Ele não é um rei qualquer. Versículo 6 do capítulo 9 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este descendente de Davi
que seria o grande rei de Israel e de toda a terra, não poderia ser um homem qualquer. Qualidades divinas estão sobre ele. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este rei se assentaria no seu trono. Em Isaías 11, 1 a 5 diz: do trono de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem recompensará segundo os ouvidos dos seus ouvidos, o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade os cintos dos seus rins. Este rei é Jesus. Outros surgem, trazendo revelação a respeito deste Messias. Miqueias fala sobre ele em Tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus virá, o descendente virá de Belém, e sua origem é eterna, pois ele diz, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Zacarias vai falar mais: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jeremias fala mais a respeito deste, diz que o Senhor será o Senhor de justiça. Oséias continua falando a respeito dele. Mas em Mateus, nós temos a grande revelação. Até esses profetas, até Mateus, nós temos uma página em branco, não é? Temos os profetas, e depois dos profetas nós temos, antes de chegar em Mateus, nós temos uma página em branco. São 400 anos de silêncio de Deus. Deus silenciou. E o silêncio foi quebrado. No capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E daí nós temos a história de Jesus, do nascimento de Jesus Cristo. À luz da plena revelação de Deus, a respeito da promessa feita a Adão e Eva, feita a Abraão, feita a Davi, se cumpriu em Jesus Cristo. O dia da plena luz da revelação de Deus chega ao seu brilho máximo. Um menino numa manjedoura, humilde. Não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde deitar. Foi colocado num comedouro de animal. A manjedoura não era um becinho bonitinho que José, que era carpinteiro, providenciou. Mas era um comedouro de animal. E Jesus Cristo foi posto ali. Uma virgem de Belém deu à luz o Filho do Altíssimo, o Salvador do mundo, o grande Rei prometido, o descendente que esmagaria a serpente. Nasceria não em berço de ouro, não em um palácio real, mas num curral. O Rei do Universo é posto em uma manjedoura, um local sujo. Alguém disse a respeito de Jesus, Agostinho diz o seguinte: aquele por quem todas as coisas foram feitas, foi feito uma de todas as coisas.
O Filho de Deus, pelo Pai sem mãe, tornou-se o Filho do homem por uma mãe sem pai. A palavra que é Deus, antes de todos os tempos, se tornou carne no tempo determinado. O Criador do sol foi feito sob o sol. Aquele que enche o mundo jaz em uma manjedoura. Grande na forma de Deus, mas minúsculo na forma de servo. Isto foi de tal forma que nem a sua grandeza foi diminuída por sua pequenez, nem sua pequenez foi superada por sua grandeza. Jesus. Em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo diz no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude do tempo, essa expressão, ela fala do tempo exato de Deus. Mais de 2000 anos se passaram até Jesus nascer. Gerações passam, gerações com expectativa de que o Messias viria em sua própria geração, mas Deus saberia o tempo exato. Jesus nasce num exato momento em que Deus estabeleceu que ele nasceria. As condições estavam perfeitas para o Filho nascer, pois ele nasceu no tempo exato. Deus veio habitar conosco, Jesus Cristo. O que nós aprendemos com tudo isso? O que nós aprendemos? Duas coisas. Deus cumpre as suas promessas. O Natal é, portanto, o cumprimento de uma grande promessa. A promessa de alguém que chegaria a este mundo caído, apodrecido pelo pecado e traria paz e libertação. Não alguém qualquer, mas o Filho do Altíssimo, Emanuel, o Deus conosco, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o grande rei, não político, mas rei de toda a terra. O anjo disse a José, o seu nome, que seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O Natal, meus irmãos, portanto, é a prova evidente de que Deus cumpre as suas promessas. O Deus que não pode mentir, cumpre o que diz. E, portanto, nós podemos confiar em sua palavra, podemos descansar em suas promessas. Podemos confiar que o mesmo que prometeu que Jesus Cristo viria em sua primeira vinda, e veio, é o mesmo que promete que ele retornará com grande poder e grande glória, e que todos os olhos verão e se prostrarão diante dele, ou reconhecendo a sua grandeza, mas sem chance. Mas todos reconhecerão. Em segundo lugar, o Natal é a afirmação de que nós não podemos salvar a nós mesmos. O Natal também deve nos lembrar de que nós somos pecadores perdidos. Não poderíamos encontrar a paz ou restaurar a nossa paz com Deus por nós mesmos. O pecado nos impedia. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, diz Isaías. Nossos próprios méritos não seriam suficientes para nos encontrar com Deus. Os nossos próprios méritos, nossas próprias boas obras, aquilo que nós deixamos de fazer que é ruim, não nos recomenda a Deus. Porque nós e nossas obras não são o caminho para Deus. É Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não é a mãe de Jesus que faz isso. Não é. Não são os discípulos de Jesus santos. É Jesus. Ele se tornou um de nós para nos substituir na cruz,
carregar os nossos pecados e receber a condenação que nós merecíamos por causa do nosso pecado. Não podíamos e não tínhamos nada a oferecer a Deus, a não ser os nossos pecados. O Natal, portanto, nos lembra da nossa impotência, da nossa incapacidade de nos reconciliar com Deus por nossas próprias forças. O Natal é um choque de realidade. Papai Noel dá presentes, mas somente para crianças boas. A tradição diz isso, cultura. Crianças boazinhas ganham presente. Você foi bom? Se foi bom o ano todinho, você vai ganhar. Se você fez coisas boas na escola, você ganhou nota, então você vai ganhar um presente. Jesus é o presente de Deus para nós, mas não porque fomos bonzinhos, não porque somos bonzinhos. Pelo contrário, porque fomos maus, porque somos maus. Jesus é o presente porque nós somos maus. Nós não poderíamos ser bons diante de Deus. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Natal é um ato de misericórdia de Deus. É o presente que Deus dá para você. Não porque você merece, não porque você foi uma boa pessoa o ano inteiro, mas porque você é a pior pessoa do mundo. Eu sou a pior pessoa do mundo diante de Deus. Eu não presto. E Deus me dá Jesus para que eu possa prestar. Deus me dá Jesus para que eu possa ter paz com Ele. Deus me dá Jesus para que eu compreenda que eu sou fraco, impotente, incapaz. O Natal é um dia de celebrarmos sim o nascimento de Jesus Cristo, pois Ele nos lembra que Deus cumpre as suas promessas e não falha, e nos lembra que nós precisamos da misericórdia de Deus. Você tem que receber o presente. Você tem que saber que você não é bom o suficiente para Deus. Só existe um que é bom, que é Deus. E Jesus é Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor cumpriu as promessas. Obrigado porque nós fomos alcançados pela promessa cumprida. Perdoa-nos, Senhor, se temos tentado alcançar a Ti por meio dos nossos próprios méritos, esforços, coisas boas que fazemos. Elas não são suficientes para cobrir os nossos pecados, porque são eternos. Mas Jesus, que é Deus e é eterno, pôde pagar os nossos pecados. Senhor, se há alguém aqui que reconhece isso, Senhor, que se manifeste. Eu quero, Jesus. Eu aceito o presente de Deus. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Não mereço, mas eu sei que Ele é o meu Redentor e Salvador. Senhor, que haja dos lábios de alguém aqui essa confissão. E nós te pedimos isso e te agradecemos pelo Natal. Em nome de Jesus a quem amamos. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Que o Senhor fale ao seu coração. Que Deus, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, esteja com cada um de vocês. Esteja te assistindo. Queria convidar os nossos irmãos